Querida igreja, a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida de nossos pastores. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de juntos louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 3. Livro do Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz o seguinte, as Escrituras: E tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Queridos, livro de Eclesiastes, um livro repleto de conhecimentos riquíssimos para nossas vidas. Livro este escrito por um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. E por que não dizer, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, Salomão. Em 1 Reis, capítulo de número 3, Salomão vai até uma cidade chamada Gibeão. E o objetivo de Salomão era oferecer sacrifícios. Porém, em determinada noite, Deus se apresenta a Salomão em sonho. E a pergunta de Deus para Salomão era: Salomão, pede-me o que tu queres que eu te dê. Uma pergunta extremamente importante, uma pergunta até mesmo difícil de se responder. O Criador do universo, dono de todo o poder nos céus e na terra, perguntar para nós seres humanos, fracos que somos, o que queres que eu te dê? E Salomão prontamente responde: Senhor, eu quero sabedoria. Veja, uma resposta direta, assertiva, extremamente nobre, mas que não foi tomada do dia para a noite. O coração de Salomão vinha sendo preparado para escolher a sabedoria. Prova disso, Provérbios capítulo de número 4. Provérbios capítulo 4 vai mostrar que Davi, seu pai, o homem segundo o coração de Deus, a todo momento ele está exortando Salomão a escolher a sabedoria. Filho meu, não desprezes a sabedoria, guarda a sabedoria e ela te honrará. Ele chega a dizer que, se necessário for, pegue tudo o que você tem e invista para adquirir sabedoria e conhecimento. Salomão escolhe a sabedoria e Deus se agrada da escolha de Salomão. Deus diz para Salomão: Salomão, por que me pediste sabedoria? Para guiar o meu povo, eu te darei sabedoria, e te darei também todas as riquezas da terra, de modo que antes de ti não houve homem igual, e depois de ti não haverá. E Salomão, nesse texto que nós lemos, ele vai tratar a respeito de um dos elementos mais importantes da nossa vida: o tempo. Ter uma boa gestão do nosso tempo é algo importantíssimo para o nosso dia a dia, tendo em vista que o tempo, uma vez gasto, não volta mais. O tempo, uma vez que passou, eu não tenho como voltar no passado e recuperar aquele tempo que se perdeu. E muitas vezes o que nos resta é saudades e saudosismos. E no nosso tempo, ultimamente, tudo acontece de forma rápida. Tudo acontece com determinada celeridade. Se antes alguém, para consumir determinado tipo de alimento, tinha que ir lá na natureza, buscar o alimento, preparar o alimento, pegar ali madeira, fazer o fogo, esperar o tempo de cozimento, hoje simplesmente nós abrimos a porta do micro-ondas, colocamos o alimento e em alguns minutos a comida está pronta. E glória a Deus pelos benefícios da modernidade. Mas onde está o problema? É simples. Nós sabemos que Deus tem o tempo certo de cumprir as promessas na nossa vida. O problema está em que, muitas vezes,
nós queremos apressar o cumprimento da promessa. Muitas vezes, pelo coração impaciente, por querer tanto, nós acabamos até mesmo tomando decisões corretas, mas no tempo errado. Muitas vezes nós queremos viver o tempo da colheita quando é tempo de plantar. Queremos viver o tempo de estar próximo quando ainda é tempo de estar afastado, em solitude, buscando crescimento pessoal e espiritual. E são nesses momentos na nossa vida em que nós queremos antecipar, que tomamos decisões precipitadas. São nesses momentos que geram em nós algo chamado ansiedade. Isso tira a nossa presença do momento. Ficamos a todo momento pensando no futuro, em quando vai acontecer, em quando vai acontecer, e quando vai. E Provérbios vai dizer que o tanto esperar enfadiga o coração, desanima o coração. Porém, Filipenses capítulo 4 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. São nesses momentos que nós queremos antecipar, que muitas das vezes nós tomamos decisões que não é o correto. Surge em nosso coração até mesmo dúvida. Nós olhamos para o cenário, olhamos para a nossa capacidade, para o tempo que se passou, começamos a duvidar até mesmo das promessas. Senhor, será que vai acontecer? Faz tanto tempo. Será que realmente vai dar certo? Mas Tiago capítulo 1 vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que o vento leva de um lado para o outro. E são nesses momentos em que nós tomamos decisões precipitadas, que tudo que nós vamos colher é dor, tristeza e sofrimento. E quantas pessoas por aí não estão feridas, com as suas almas feridas por dentro, por tomar decisões precipitadas. Talvez alguém lembre do passado e pense: meu Deus, por que eu não esperei mais um tempo? Feridas geradas por decisões fora de tempo. Mas hoje o Senhor, médico que cura feridas, está aqui nesta noite. O Senhor vai curar as feridas do teu coração. O Senhor vai curar as feridas da tua alma. Pode o sacerdote ter passado de longe, o levita nem ter te dado atenção, mas o Senhor se apresenta como um bom samaritano para dizer: eu tenho azeite para as tuas feridas, eu tenho uma atadura para as tuas feridas, eu vou te colocar na minha cavalgadura, vou te levar a ajudar essa dor, você vai entrar no meu hospital e vai sair curado. E se nós formos procurar exemplo de pessoas, de servos do Senhor que não souberam esperar o tempo, nós vamos achar. Primeiro deles, Saul. Em 1 Samuel capítulo de número 8, Israel começa a olhar para as nações ao seu redor. E começa, governamentalmente falando, querendo se tornar igual às outras nações. Eles chegam para Samuel e pedem um rei. Samuel, entristecido com aquilo, sabendo do que isso geraria, ele vai até Deus e diz: Senhor, o povo quer um rei. Samuel triste, Deus responde a Samuel: Samuel, não fique triste, porque eles não te rejeitaram, mas rejeitaram a mim. Samuel vai até o povo, enumera as desvantagens de se ter um rei naquela época. Mas mesmo assim o povo diz: não, nós queremos um rei. E Deus, pela sua vontade permissiva, concede o povo a um rei. Deus manda que Samuel fosse até Saul ungir o rei. Saul é ungido rei, tem todo um processo. Mas a questão é, no capítulo de número 13, Saul vai para uma batalha contra os filisteus. E a questão é: Saul, você vai para a batalha. A batalha já está ganha. E tudo o que você precisa fazer é ir para o lugar combinado e esperar Samuel chegar e sacrificar.
Samuel cumpre, vai até o lugar e espera. Porém, aí o texto vai dizer que, passado-se algum tempo, Saul começa a se inquietar. Ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, ver o povo indo, ver o movimento, a guerra para acontecer. E Saul vai lá e faz o quê? Não espera, sacrifica. Diz o texto que quando Saul termina de sacrificar, chega quem? Samuel. Samuel olha para aquilo que está acontecendo e diz: Saul, por que fizestes isto? Se você tivesse esperado só mais um pouquinho de tempo, o Senhor teria hoje te confirmado rei sobre Israel. Saul não soube esperar. Segundo exemplo, Gênesis capítulo número 15, Abraão, pai da fé, conhecido como amigo de Deus. Abraão sai de sua terra, vai até seguir um longo caminho, uma longa jornada com o Senhor, até que ele consegue chegar a um ponto que ele desejava, que Deus tinha preparado para a vida dele. Abraão neste momento está rico, com rebanhos, com servos, servas, tinha tudo o que ele queria, tudo que um homem poderia desejar naquela época, mas existia algo no coração de Abraão que ainda faltava alguma coisa. E tudo que Abraão queria era um filho. Abraão se queixava para Deus: Senhor, eu tenho tudo, riqueza, prosperidade, mas se eu morrer, vai ficar tudo para o meu servo Eliezer. Aí Deus contempla o coração de Abraão e diz: Abraão, sai da tenda, vamos ali passear. Ele manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas. E Abraão começa 1, 2, 3, até chega a determinado momento que ele diz: Senhor, não dá para contar não. Eu imagino Deus chega para... O texto diz que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, como você não conseguiu contar as estrelas do céu, você não vai contar o tamanho da sua descendência. E nasce o primeiro filho de Abraão, o segundo filho de Abraão, quando a promessa se cumpre, Isaac. Qual o significado do nome Isaac? Sorriso, porque ele disse: Deus me fez rir. E assim como Abraão não conseguiu contar o tamanho dos motivos de riso que ele teve, o Senhor nesta noite está dizendo: vai acontecer nas nossas vidas. Assim como Abraão não conseguiu contar o número da sua descendência, nós não vamos conseguir contar o número de vezes que Ele vai dar motivos para a gente sorrir. Abraão recebe aquela promessa de que seria pai de muitas nações. Porém, a segunda vez acontece, Deus renova a promessa e diz: Abraão, daqui a um ano eu te encontro e você estará com os filhos nas mãos. Abraão espera, fica contente. Mas em determinado momento do passar do tempo, Sara, sua esposa, começa a pensar: peraí, acho que não é bem assim, o tempo está passando. Ela começou a olhar para a sua dificuldade e falou: não, vou dar um jeito. Pegou sua serva H e entregou a Abraão, e Abraão teve um filho. Abraão com Ismael nas mãos, contente, alegre, dizendo: Deus cumpriu a promessa. Mas o que Deus tinha para Abraão era Isaac. E nós sabemos o resultado disso até os dias de hoje. Porém, se nós formos procurar na Bíblia também exemplo de servos do Senhor que souberam esperar, nós vamos achar. O primeiro deles, Davi. 1 Samuel capítulo 16, Saul é rejeitado. Deus manda que Samuel fosse ungir Davi o rei. E Samuel vai para a casa de Davi. Chega lá, ele diz para Jessé: Jessé, eu vim ungir um dos teus filhos rei. Aí Jessé começa: esse aqui é o primeiro. Samuel põe os olhos nele e fala: eita, esse aí tem aparência de rei. Esse aí é o rei. Samuel pega o cântaro para ungir. Deus olha para ele e fala: ei, Samuel, não. Você vê como vê o homem, eu vejo o coração. Não é a aparência. Saul estava achando naquele momento que era obra do Senhor, que era aquele ungido, mas não era. Jessé apresenta todos os seus filhos, mas o ungido não estava ali. Ele pergunta: Jessé, porventura não tem mais algum? Tinha, Davi. Onde é que ele estava? No campo. Eu acho uma coisa interessante.
Se Deus sabia que ia ungir Davi rei naquele dia, todos os irmãos estavam em casa, por que ele não fez com que Davi também ficasse naquele dia? Primeiro motivo, Jessé apresentou todos os seus filhos, mas nenhum deles era ungido. Porque tem momentos, tem tempo que quando chega o tempo certo, quem apresenta é Deus. Segundo contexto que eu vejo, por que que Deus não permitiu que Davi estivesse em casa naquele dia? Davi estava lá no campo achando, hoje é só mais um dia comum, um dia que eu vou lá para as ovelhas de meu pai, vou apresentar, faço meu trabalho e volto para casa. Mas o que Davi não sabia é que aquele dia era dia de surpresa. Deus é um Deus de surpresa. Às vezes a gente nem espera, mas a bênção já está lá em casa. Aleluia. Segundo exemplo, e aqui eu encerro, José do Egito, Gênesis capítulo de número 37. José, ele sabia desde jovem que iria ocupar cargo de liderança, que ele iria ser governador. Mas em nenhum momento nós vemos no início da história, José chegando para o seu pai dizendo, pai, eu vou ser governador mesmo, vou governar agora meus irmãos, o senhor vai ficar aí tranquilo, as ovelhas vão ser minhas, eu vou dar conta de tudo. Não. E chega determinado momento que José vai atrás de seus irmãos o pegam, o traem, desejam o matar, jogam ele no fundo do poço. Naquela situação, naquele cenário, o que era dor, o que era tristeza, sofrimento para José, na verdade era provisão de Deus. Provisão? Como assim? Um cenário totalmente desfavorável à provisão? Eu explico. Os irmãos de José queriam matar, quando de repente vem passando uma caravana que ia para o Egito. Qual que era a vontade de Deus? Que José fosse governador do Egito. A caravana vem passando, sabe o que é isso? Transporte, provisão de Deus, transporte. E detalhe, primeira classe, por quê? Estavam levando especiarias, obviamente não ia levar de qualquer jeito. Provisão de Deus. Segunda provisão, chega lá José, na terra do Egito. Quem que encontra ele? Potifar. Compra e leva para casa. Provisão, Deus já preparou morada. Potifar lhe apresenta um quarto, roupas, provê tudo ali para José. José passa um tempo na casa de Potifar e diz o texto que em tudo que José tocava prosperava, porque Deus era com ele. Até que chega o momento que José termina a sua faculdade ali na casa de Potifar. Como assim faculdade? José estava ali com um propósito, aprender a administrar no muito. Terminou o tempo de faculdade, vamos agora para a prisão, administrar no pouco. E na prisão, o Senhor dá graça a José, que José tem as chaves até da prisão. Prospera também, independentemente do lugar. Surge uma determinada situação, José interpreta o sonho de duas pessoas, o padeiro e o copeiro. E ainda diz para alguns, quando estiveres na presença do rei, lembra de mim, querendo dar um jeitinho para conseguir um tempo. E eu finalizo aqui dizendo, José, um dia, chegou o tempo do cumprimento da sua promessa. José, estão te chamando lá no palácio. O governador te chama, o rei te chama. Mas enquanto José esperava o tempo, ele interpretou sonhos, agiu de boa fé na casa de Potifar, foi fiel a Deus. Que assim nós tomamos como exemplo, sermos fiel ao Senhor enquanto o tempo da promessa não se cumpre. O Senhor vai te levar a nações, seja fiel na sua congregação local. O Senhor vai te dar uma família, um cônjuge. Deus, todos os abraços que você tem para dar no seu pai, na sua mãe. Viva. Não fique esperando tudo acontecer, viva o momento agora. E eu termino deixando o versículo em Isaías. Quando for o tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Deus continue os abençoando.